Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Resumo do livro. A história se passa no ano de 632 DF, equivalente ao século 27. DF significa depois de Ford, em homenagem a Henry Ford, o grande industrial que tinha refinado técnicas de produção em massa de automóveis. O mundo é dirigido pelos controladores mundiais, que garantem a estabilidade da sociedade. A sociedade é organizada num sistema de 5 castas, dirigida pelos alfas e betas. A força de trabalho é formada pelas 3 castas inferiores, os gamas, deltas e ys. Uma droga chamada soma garante que ninguém jamais sinta dor ou infelicidade. Ela é distribuída com parcimônia e usada por todas as castas. O último elemento que garante a estabilidade social é o uso do condicionamento pré- e pós-natal. A história começa com Tomaquin, diretor do Centro de Condicionamento e Incubação de Londres, guiando um grupo de jovens estudantes numa visita às instalações. Eles observam as várias técnicas para produzir mais bebês e a separação deles nas diversas castas. Depois que os bebês são decantados dos seus bocais, eles são condicionados. Os estudantes veem um exemplo de técnica neopavloviana. Os bebês são colocados numa sala cheia de livros coloridos e rosas. Quando as crianças vão mexer nos objetos, soam alarmes e sirenes estridentes, além de serem aplicados pequenos choques elétricos. Os bebês ficam tão assustados que gritam de medo ao serem expostos aos mesmos objetos. Os estudantes também assistem à aplicação da hipnopédia para ensinar ética às crianças. Enquanto os bebês estão adormecidos, frases sobre comportamento são pronunciadas inúmeras vezes, de tal forma que elas se tornam uma parte subconsciente de cada pessoa. O controlador mundial para a Europa Ocidental, Mustafa Mond, aparece de surpresa e dá uma aula aos estudantes sobre como as coisas costumavam ser antes da estabilidade social. Ele conta que as pessoas tinham filhos, como os animais, e os criavam. Isto levava a lares imundos habitados por famílias, cujas emoções eram um obstáculo à felicidade e à estabilidade. Os primeiros reformadores mundiais tentaram mudar as coisas, mas foram ignorados pelos antigos governos. Finalmente, aconteceu uma guerra em larga escala, culminando no uso de bombas de carbúnculo. Após a Guerra dos 9 Anos, o mundo mergulhou numa séria crise econômica. Exaustas pelas desastrosas condições de vida, as pessoas finalmente permitiram que os reformadores do mundo assumissem o poder. Eles logo erradicaram a religião, a monogamia e a maioria dos outros traços de individualismo. A sociedade se tornara estável com a introdução do sistema de castas e o uso do soma. Bernard Marx procura o diretor Tomaquin após o término da visita dos estudantes. Ele é um alfa moreno e bem mais baixo do que os outros membros da sua casta, que acreditam que ele tinha recebido acidentalmente uma dose de álcool no sangue durante sua decantação. Seus colegas de trabalho não o apreciam e tendem a ser agressivos ao lidarem com ele. Bernard sente-se atraído pela sua colega Lenina Crow e a tinha convidado para uma viagem de férias a uma reserva selvagem várias semanas antes. Lenina vinha saindo regularmente com Henry Foster nos últimos meses,
mas ela concordara em ir com Bernard na viagem, pois relacionamentos longos eram mal vistos socialmente. Bernard consegue a assinatura do diretor, autorizando-o a entrar na reserva. O diretor Tomaquin conta uma história sobre uma visita que ele tinha feito à mesma reserva muitos anos atrás, acompanhado por uma mulher. Infelizmente, as coisas tinham corrido mal e durante uma tempestade, ela tinha se perdido e nunca mais tinha sido encontrada. Subitamente, o diretor percebe que não deveria ter contado essa história a Bernard e se torna agressivo, gritando com ele. Bernard parte sem se abalar e vai conversar com seu bom amigo Helmholtz Watson sobre seu encontro com o diretor. Helmholtz Watson é um alfa intelectualmente superior que se tornara desiludido com a sociedade. Ele está cansado do seu trabalho, que consiste em escrever slogans e frases para inspirar as pessoas. Helmholtz indica que está buscando uma maneira de expressar alguma coisa, mas ele ainda não sabe o que. Ele tem pena de Bernard porque percebe que nenhum dos dois se encaixa completamente na sociedade. Bernard voa com Lenina para a reserva selvagem. Enquanto estava lá, ele lembra que tinha deixado uma torneira de perfume aberta e liga para Helmholtz para pedir que ele a feche. Helmholtz conta a ele que o diretor estava prestes a transferir Bernard para a Islândia, alegando que ele estava se comportando de forma antissocial ultimamente. Bernard e Lenina entram na reserva e observam os índios executarem uma dança ritual para garantir uma boa colheita. Um homem jovem chamado John se aproxima e conta sua história a eles. Ele era filho de uma mulher chamada Linda, que tinha chegado à reserva cerca de 25 anos atrás. John está ansioso para aprender tudo sobre o mundo exterior. Durante a conversa, Bernard percebe que Linda é a mulher que tinha acompanhado o diretor Tomaquin e sido abandonada na reserva. Ele descobre que Linda não pudera partir porque engravidara de John e não suportaria retornar com um filho. Uma vez que a sociedade estável achava que os nascimentos vivíparos repulsivos, mães e filhos eram assuntos tabus. Bernard percebe que John e Linda podem salvá-lo de ser transferido para a Islândia. Ele liga para Mustafa Mond e recebe autorização para trazê-los de volta a Londres. Quando Bernard finalmente chega, ele é forçado a encontrar o diretor em público. O diretor Tomaquin o trata de forma humilhante e declara que está removendo-o para a Islândia, devido ao seu comportamento. Bernard ri das ameaças dele e apresenta John e Linda. Ao ver seu passado revelado e ser chamado de pai, Tomaquin fica tão envergonhado que se demite do cargo. Bernard se torna uma celebridade devido à sua proximidade com John, o selvagem, cuja bela aparência e passado misterioso causam furor. Aproveitando sua súbita popularidade, Bernard começa a sair com inúmeras mulheres e se torna extremamente arrogante. Bernard dá uma festa com a presença de vários convidados importantes. John se recusa a sair do seu quarto e se encontrar com eles, embaraçando Bernard diante de todos. Os convidados vão embora indignados, enquanto Bernard se esforça em remediar a situação. Mais tarde, John se mostra satisfeito, porque Bernard é forçado a ser seu amigo novamente. Helmholtz e John se tornam grandes amigos. Helmholtz tinha arranjado problemas quando escrevera um poema sobre solidão e o lera para seus alunos. John abriu sua antiga cópia das obras completas de Shakespeare,
que ele tinha encontrado na reserva e começa a ler. Helmholtz fica fascinado pela paixão feroz das palavras e percebe que era isto que ele vinha tentando escrever. Lenina tinha se sentido atraída pelo selvagem e finalmente decide ir vê-lo. Depois de alguns minutos, ele confessa que estava apaixonado por ela. Lenina fica muito feliz ao ouvir isso e logo fica nua para dormir com ele. John fica estupefato antes de ficar louco de raiva com ela. Gritando meretriz, ele a espanca seguidamente, perseguindo-a até o banheiro, onde ela se tranca. Para a sorte de Lenina, um telefonema interrompe John e ela consegue escapar. John vai até o hospital, onde Linda estava agonizando por tomar soma em excesso. Enquanto ele tenta visitá-la, um grande grupo de gêmeos idênticos chega para seu condicionamento sobre a morte. Eles notam Linda e comentam que ela é muito feia. Furioso, John os expulsa de perto dela. Então, ele tenta falar com Linda, que começa a perguntar por Popé, um índio com o qual ele vivia na reserva. John quer que ela o reconheça e começa a sacudi-la. Linda abre os olhos e o vê, mas neste momento ela perde a consciência e morre. John se culpa pela morte dela. Novamente, ele é interrompido pelos jovens gêmeos e deixa o quarto em silêncio. Quando ele chega ao andar de baixo, John se depara com várias centenas de gêmeos idênticos deltas esperando em fila pela sua ração diária de soma. Emocionado pela morte da sua mãe, ele pensa que pode mudar a sociedade e diz a eles para abandonarem o soma, que está envenenando suas mentes. John agarra as rações de soma e começa a jogá-las fora. Os deltas se enfurecem com isto e começam a atacá-lo. Bernard e Helmholtz recebem um telefonema, chamando-os até o hospital. Quando eles chegam e encontram John no meio de uma multidão, Helmholtz ri e vai se juntar a ele. Bernard fica distante, porque tem medo das consequências. Os três homens são levados ao encontro de Mustafa Monde, que revela ser um intelectual e conhece muitas obras dos antigos autores banidos. Ele diz a Bernard e a Helmholtz que eles serão mandados para uma ilha, onde outras pessoas antissociais são habitualmente enviadas quando demonstram serem incapazes de viver em sociedade. Monde diz que é uma sorte que o mundo tenha tantas ilhas, pois caso contrário, essas pessoas teriam que ser executadas. John e Mustafa se envolvem num longo debate sobre por que a sociedade é estruturada daquela maneira. John fica aborrecido ao saber que a história, a religião e a ciência são totalmente controladas e banidas. Mustafa diz que a sociedade é projetada para maximizar a felicidade de cada pessoa. A história, a religião e a ciência servem apenas para criar emoções que desestabilizam a sociedade e levam à infelicidade. Para garantir a estabilidade, cada pessoa precisa ser condicionada e forçada a ignorar coisas que levariam à instabilidade. John continua protestando, mesmo quando Mustafa enumera uma longa lista de males humanos. John exige o direito de ser infeliz. Mustafa envia Bernard e Helmholtz para ilhas distantes, mas recusa-se a permitir a partida de John, dizendo que quer continuar o experimento um pouco mais. John foge de Londres e vai até um farol abandonado nos arredores da cidade. Ele cultiva um pequeno jardim e prepara um arco e flechas. Para aliviar sua consciência culpada pela forma como Linda tinha morrido,
John faz um chicote e se espanca com ele. Ele é visto por alguns deltas, que estavam passando por acaso enquanto ele se flagelava. 3 dias depois, aparecem jornalistas para entrevistá-lo. Ele consegue afugentar a maioria deles. No entanto, um homem consegue filmar a autoflagelação do selvagem para o noticiário da noite. No dia seguinte, centenas de helicópteros chegam, trazendo pessoas que queriam vê-lo se espancar. John não consegue escapar de todos eles. Lenina e Henry Foster também chegam. Quando John vê Lenina, ele começa a chicoteá-la. A multidão fica excitada e logo começa a cantar um hino sensual, que é usado para criar um sentimento de comunhão. John é envolvido pela multidão em êxtase. No dia seguinte, John acorda sozinho. Lentamente, ele se lembra de ter tomado soma e participado das danças sensuais e da orgia comunitária que se seguiu à música. Ele se sente profundamente culpado e cheio de desprezo por si mesmo. Naquela noite, quando a multidão retorna, ele é encontrado morto no farol, enforcado numa viga.